Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 3 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para notícias do mundo de segurança da informação. Correios avisam clientes sobre possível exposição de dados por vulnerabilidade. O cybercrime é uma empresa e das grandes. Roubo de senhas se torna praga digital e ameaça bilhões de contas online. E eu começo com essa notícia que fala: Correios avisam clientes sobre possível exposição de dados por vulnerabilidade. Os Correios enviaram um comunicado sobre um possível vazamento de dados aos clientes nesta semana. O aviso ocorre após a identificação de uma falha nos sistemas da estatal em junho. O caso foi relatado pelo portal Tecmundo e confirmado pelo Canaltech. Identificamos uma vulnerabilidade em nosso sistema que pode ter resultado na exposição de dados pessoais. Por essa razão, em conformidade com o artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados, estamos realizando essa comunicação de forma proativa, diz o comunicado. No comunicado, os Correios não deram certeza se os dados foram realmente expostos, contudo, se você recebeu o e-mail, é recomendável realizar ações preventivas e proativas, como trocar a senha da sua conta dos Correios e de outras plataformas que utilizem a mesma credencial. Também é importante ficar atento à mensagem de texto e e-mails suspeitos, que se passem pelos Correios para evitar eventuais tentativas de golpes. No aviso, a estatal não descreveu quais fatores causaram a vulnerabilidade identificada em 13 de junho, o número de pessoas impactadas e a natureza das informações atingidas. Ainda assim, os Correios salientaram que medidas adicionais de segurança foram adotadas de imediato após identificar o incidente. Além disso, a empresa notificou a Agência Nacional de Proteção de Dados como previsto na legislação. Reforçamos que o acesso aos nossos sistemas permanece seguro e estável para todos os usuários, aponta a estatal no e-mail. O que me chamou a atenção e por que eu destaquei essa matéria? Primeiro, porque é algo realmente desejável. Esse nível de transparência exigido pela lei, muitas vezes a gente não vê de algumas empresas. Não se trata aqui meramente de uma vulnerabilidade. Se existia uma exposição que poderia ser explorada, realmente uma vulnerabilidade, isso se categoriza como um incidente. É mais do que uma vulnerabilidade, é um incidente que pode, de certa forma, ter comprometido aqui os dados de várias pessoas. Se eles não têm rastreabilidade, uma coisa é dizer, tínhamos uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade ela não foi explorada. Por quê? Porque existem registros e acessos, uso de credenciais e tudo mais. Uma série de elementos que conseguem provar que aquela vulnerabilidade ela não foi explorada, que o risco ele não se materializou. E aí poderia se dizer, olha, tivemos uma vulnerabilidade é essa corrigida. A partir do momento que você não tem condições de dizer se ela foi ou não explorada e já toma esse tipo de decisão de comunicar, o que é ok, tanto a NPD quanto os usuários, já se parte do pressuposto que o incidente ele se materializou. Então esse é um ponto bastante importante. A matéria traz aqui algumas dicas que eu considero realmente sejam importantes para os usuários, como estar atento, né, a possíveis tentativas de golpes, vinda de correios ou outros lugares, com base nas informações presentes lá. E eu espero sinceramente que aquela dica de, olha, onde você utiliza essas mesmas credenciais, né, login e senha, também troque nos demais sistemas, eu espero sinceramente que não seja necessário, porque, né, sabemos que não deveríamos reutilizar credenciais de acesso em diferentes sistemas. Essa é uma boa prática de segurança. Mas, se alguma pessoa ainda faz isso, aí realmente é de suma importância que seja realizada essa troca. O cybercrime é uma empresa e das grandes. Por muitos anos, ao falarmos sobre crimes cibernéticos, a imagem que se formava era a de hackers escondidos em porões escuros conectados à dark web, operando silenciosamente entre códigos e firewalls. Essa visão, porém, já não é mais suficiente. Hoje, os cybercriminosos não apenas invadem redes corporativas, como também compram imóveis, financiam startups e abrem restaurantes.
A ameaça digital está atravessando as fronteiras dos computadores e se misturando à economia tradicional, e esse movimento deveria acender alertas em todos os setores. Investigações recentes revelam que os lucros do cybercrime estão sendo investidos em empresas aparentemente legítimas, como escolas de programação, marketplaces, serviços de tecnologia da informação e até consultorias em segurança. Sim, é isso mesmo. Criminosos estão aplicando os ganhos obtidos com fraudes e ataques em negócios que funcionam dentro ou muito próximos da legalidade. O objetivo é simples: lavar dinheiro, diversificar suas fontes de renda e dificultar o rastreamento de suas atividades. Essas operações frequentemente são estruturadas com o mesmo nível de profissionalismo de uma startup real, possuem CNPJs, sites, atendimentos ao cliente e muitas vezes oferecem inclusive modelos de investimento com retorno prometido. Em alguns casos, até conquistam fundos de financiamento ou programas públicos, aproveitando brechas em processos de verificação e de fiscalização. Esse cenário revela um cybercrime em sua fase menos underground e mais sofisticado, com uma fase corporativa. A ameaça vai além da fraude direta. Quando um negócio é financiado por atividades ilegais, ele carrega consigo uma cadeia de riscos como instabilidade econômica, concorrência desleal e, em casos mais graves, espionagem e acesso privilegiado a informações sensíveis de clientes ou parceiros. Isso sem contar que, em muitos países, as estruturas regulatórias ainda não estão preparadas para lidar com esse tipo de disfarce, tornando o problema ainda mais invisível. O mais preocupante é que nesse novo modelo, as linhas entre legal e ilegal tornaram-se perigosamente tênues. As chamadas atividades cinzentas, que operam em zonas ambíguas de regulamentação, estão em crescimento. São empresas que atuam com licenças legítimas, mas com práticas duvidosas ou recursos de origem questionável. Quando olhamos de perto, nem sempre é possível distinguir um negócio legítimo de um braço operacional do cybercrime. Nesse contexto, a cibersegurança precisa ser entendida além da TI. Trata-se cada vez mais de um tema que envolve governança, compliance, controle financeiro e principalmente inteligência estratégica. Investigar transações, cruzar dados sobre beneficiários, monitorar movimentações financeiras atípicas devem fazer parte da atuação preventiva de empresas e governos. Como forma de reforçar essa nova abordagem, cresce o papel das equipes especializadas em inteligência contra ameaças, capazes de conectar os pontos entre ações aparentemente isoladas e revelar redes muito mais complexas. Iniciativas que combinam conhecimento técnico e análise investigativa são hoje fundamentais para entender o verdadeiro alcance das operações cybercriminosas dentro e fora da rede. É uma matéria que de fato deve acender um sinal de alerta para todos, né? Não dá mais para achar realmente que o cybercrime é apenas uma pessoa isolada tentando aplicar um golpe e ganhar dinheiro. São organizações gigantescas que contratam pessoas, que têm empresas de fachada, que têm um volume muito grande de dinheiro para fazer investimentos em ferramentas e potencializar os seus golpes. E é dessa forma que nós precisamos encarar o cybercrime. Sabendo que tem todo esse potencial, né? Que tem todo esse ferramental, essa capacidade, nós precisamos, por outro lado, investir cada vez mais em aprimoramento das estratégias de segurança para inibir, para se proteger. E como bem disse a matéria, também é preciso ter a contrapartida de maior fiscalização, maior poder de investigação para identificar essas empresas criminosas e fazê-las, né, pagar, né, por seus crimes e etc. Né? Mas acende um sinal de alerta bastante preocupante. Na última matéria de hoje, roubo de senhas se torna praga digital e ameaça bilhões de contas online. A descoberta de 16 bilhões de credenciais expostas reacendeu os alertas sobre uma ameaça crescente no universo digital, os infostealers. Esses programas maliciosos têm ganhado força e se espalhado como uma praga cibernética, nas palavras de especialistas em segurança digital. A escala de vazamento, que inclui logins de plataformas como Google, Apple e Facebook, foi considerada uma das maiores já registradas segundo o levantamento recente da empresa Security Discovery. A nova análise surge como uma continuação das revelações feitas pela Cyber News, destacando que o volume de dados comprometidos não só impressiona, mas também evidencia o quanto dados sensíveis circulam livremente pela web.
Os arquivos analisados, divididos em 30 conjuntos, contêm desde o nome de usuários e senhas até informações bancárias, todos obtidos por meio de infostealers, ou seja, malwares especializados em extrair dados sigilosos de dispositivos infectados. O cofundador da Security Discovery explicou ao CNBC que os arquivos foram temporariamente indexados na internet sem qualquer proteção por senha, o que permitiu sua descoberta. Segundo ele, os dados compartilham uma estrutura comum que inclui URLs, credenciais e senhas, sugerindo o uso recorrente de ferramentas automatizadas para roubo das informações. Embora muitos desses registros sejam repetidos ou desatualizados, o volume absoluto de credenciais vazadas chama a atenção para a escala do problema. Alguém em algum lugar está tendo dados extraídos do seu dispositivo nesse exato momento, afirmou Djachenko. Ele alerta que os infostealers se tornaram a principal ameaça digital da atualidade. Esses malwares costumam se infiltrar nos dispositivos por meio de e-mails de phishing, sites falsos ou até anúncios em buscadores. Uma vez instalados, extraem dados como logins, senhas, números de cartão, informações armazenadas em navegadores, etc. O objetivo é, na maioria dos casos, financeiro. Seja por meio de acesso às contas bancárias e carteiras de criptomoedas, seja pela venda de dados a terceiros. O mercado do cybercrime como serviço. Além da ação de criminosos isolados, há uma estrutura por trás dessas operações, que destaca o modelo chamado de Cybercrime as a Service, ou crime como serviço, que tem democratizado os ataques cibernéticos. Nele, desenvolvedores e vendedores oferecem kits de malware, dados vazados e outras ferramentas ilícitas em fóruns especializados, geralmente na Dark Web, permitindo que qualquer interessado com pouco ou nenhum conhecimento consiga realizar ataques em larga escala. É desse jeito, né, pessoal? A matéria segue. Eu acho que o principal ponto aqui, na verdade, são pontos. Né? O roubo de senha ele acontece por meio de engenharia social, geralmente atrelado a phishing, a maneiras de iludir as pessoas, né, com QR Code falso, para que, na verdade, seja instalado nos equipamentos, seja dispositivos móveis, seja o que for, né, um malware, e esse malware vai ficar ali escutando e capturando informações e fazendo envio para alguma base criminosa para que esses dados sejam utilizados. Isso realmente preocupa, porque aqui, quando a gente fala dessa prática, duas coisas chamam a atenção. Primeiro é que a gente precisa preparar as pessoas para identificarem esse tipo de ataque, esse tipo de ameaça e ter comportamentos mais seguros. Segundo, que é preciso também que as pessoas consigam, na medida do possível, ter ali um sistema de anti-malware, alguma coisa que possa ajudar nessa proteção. Isso não será suficiente? Obviamente que não. Né? Se ele não reconhecer e por conta própria resolver instalar alguma coisa maliciosa, não necessariamente o antivírus estará preparado para pegar. Então é preciso que as pessoas façam a sua parte. Segundo que, em boa parte dos serviços, ainda assusta que as pessoas utilizem apenas a senha como mecanismo de autenticação, sem habilitar MFA. Então, essa prática realmente ela coloca as pessoas em risco, porque não só pela credencial vazada, mas entendendo a lógica, pegando o histórico, muitas vezes as pessoas conseguem observar como algumas pessoas criam as suas senhas. E isso pode expor outras contas em risco. Então, a gente precisa, obviamente, acelerar essa adoção do múltiplo fator de autenticação, conscientizar mais as pessoas, criar sistemas mais seguros. Acho que tudo começa, na verdade, por aí. Bom, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou, curta esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Salve esse conteúdo e compartilhe com seus colegas e amigos, porque dessa forma estará trabalhando aspectos de conscientização e com maior conscientização, maior cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Hoje é isso, ótimo dia, um abraço e até a próxima!